Vamos lá, continuando com a nossa aula 13, aula do dia 11 de maio, tá? Nós paramos aqui nas características do contrato de locação, né? Ele é típico, nominado, bilateral, oneroso, comutativo, pode ser paritário ou por adesão, é consensual e não solene. E aí a gente vai para o conteúdo do contrato. Como assim o conteúdo? Direitos e obrigações das partes, tá? Bom, a gente tem as obrigações do locador, que são os direitos do locatário, e tem as obrigações do locatário, que são os direitos do locador. Então vamos começar com as obrigações do locador, ou direitos do locatário, né? Que estão previstas no Código Civil. Artigo 566. A primeira obrigação do locador é a entrega da coisa alugada, com as suas pertences em estado de servir a uso que se destina. Então, se você está alugando um veículo, o locador ele tem que entregar o veículo em condições de uso. Um imóvel em condições de uso, né? Um aparelho de som em condições de uso, certo? Então, o que quer que esteja sendo alugado, ele tem que ser alugado para que sirva ao locatário ao uso que se destina, né? Então, essa é a primeira obrigação do locador, entregar a coisa alugada. Artigo 566, inciso 1, né, do Código Civil, e está também no artigo 22, inciso 1 da Lei 8245, quando a gente fala de locação imobiliária. O que é que diz o artigo 566? O locador é obrigado, 1. A entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertences, em estado de servir a uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrato. Tá? Então, ele tem que manter também a coisa em bom estado, em estado de uso. Salvo cláusula expressa em contrato. Ele pode passar essa tarefa também para o locatário, né, dependendo do contrato. Observação: a entrega ela abrange também o dever de respeitar a vigência do contrato, tá? Quando tiver estipulado por prazo determinado. Então você tem que respeitar, é dever também do locador respeitar essa vigência do contrato. Vamos lá, continuando. Outras obrigações aí do locador, deveres do locador e direitos do locatário, né? Manter a coisa alugada no mesmo estado em que se encontra, isso está no artigo 566, né? A gente já leu. E no 567 também, além do artigo 22 da Lei 8245, garantindo o uso pacífico, né, da coisa, também, que está no artigo 5662 e no 568 também do Código Civil, tá? Já já a gente lê. E aí, importante, manter a coisa alugada no mesmo estado, artigo 566, inciso 1, segunda parte, tá? E 567. Mas tem uma observação importante. Esse dever ele pode ser transferido por meio de cláusula contratual para o locatário, que normalmente é o que acontece. Tá? Normalmente nos contratos de aluguel, transfere-se para o locatário a manutenção da coisa alugada. O locatário tem que manter a coisa em bom estado. Ah, professor, mas em caso de contrato de aluguel, por exemplo, se der uma infiltração, vazamento, tem que chamar o locador para o locador resolver. Ok, normalmente é assim, mas vai depender da causa desse vazamento, né, se foi mau uso ou se foi desgaste mesmo natural, enfim. Ok? Então vai depender do caso. Normalmente os contratos eles vêm trazendo essas previsões. Importante,
Como eu falei, às vezes a gente vai trazer aqui alguns tópicos da locação imobiliária, específicos da locação imobiliária por ser relevante. Na locação imobiliária, as despesas ordinárias de manutenção e conservação de condomínios são atribuídas ao locatário. Tá? Já os tributos são de responsabilidade do locador. Ocorre que o contrato pode prever a responsabilidade do locatário para o pagamento de todas essas despesas, que também é o que acontece. Normalmente o contrato de locação traz que prevê que o locatário vai pagar IPTU, condomínio, etc. Ok? Observação 2. Artigo 567 do Código Civil e artigo 26 da Lei 8245. O que é que diz o 567? Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Ok? Se desgastou a coisa e não está servindo mais, pode pedir a resolução contratual o locatário, desde que, lógico, a deterioração não seja sua culpa, né? Não seja culpa do locatário. E aí, outro dever do locador é garantir o uso pacífico da coisa, e, inclusive está previsto no artigo 568, diz que o locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Ok? Então, o locador tem que resguardar o locatário esses embaraços também. Tá? Desses embaraços também. Ok? Garantir o uso pacífico da coisa. Vamos lá, continuando. Obrigações do locatário, que são os direitos do locador. Vejam, pessoal, aí, só antes da gente ir para esses deveres do locatário, vejam que as obrigações do locador elas estão totalmente ligadas à coisa, ao bem. Ou seja, o locador ele tem que entregar o bem ao locatário, o bem em perfeito estado, manter esse bem em perfeito estado. Lógico que como o bem está na posse do locatário, o locador não pode também ficar fazendo manutenção periódica, enfim. Por isso que normalmente ele transfere por contrato essa obrigação ao locatário. Mas ele tem o dever de entregar o bem para que ele seja usado, né, em condições de ser usado, e garantir que o locatário não vai ter problemas em usar aquilo, garantir a paz do locatário. Ah, como assim, professor? Ah, se eu estou alugando meu carro para uma pessoa, vou entregar ele em condições de uso e vou garantir para aquela pessoa que ninguém vai incomodar ela. Não vai ter um terceiro que vai alegar que o carro é dela e vai atrás do locatário. Enfim, então eu tenho que garantir a paz do locatário. Tá? Então, as obrigações do locador elas estão ligadas à coisa. Só que aí a gente vai para as obrigações do locatário também, que estão mais ligadas ao quê? Também a coisa, né? Usar a coisa de forma adequada, mas pagar pontualmente para que o locador também cumpra a sua parte. Então, existem as obrigações que se equivalem, né, de ambas as partes. Vamos então para as obrigações do locatário, que são os direitos do locador. Primeira coisa, servir-se da coisa alugada para os usos contratados. Importante, pessoal. O locatário, quando ele recebe a coisa, ele tem que usar de acordo com o que foi contratado. Se ele está alugando um imóvel residencial, ele não pode fazer daquele imóvel, usar aquele imóvel para uso comercial e vice-versa. Tá? Isso é um exemplo. Então é importante. O artigo 570 ainda prevê as consequências do uso indevido da coisa alugada. Diz o seguinte: se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado
ou do que a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Ok? Importante esse artigo 570. Outro dever do locatário, obrigação do locatário, está no item B aí. Tratar a coisa alugada como se sua fosse, está no artigo 569. C. Pagar pontualmente o aluguel. D. Levar a conhecimento do locador as turbações de terceiros. Ou seja, tem que informar o locador, ó, houve turbação aqui no seu bem. O que é turbação, pessoal? Vou explicar para vocês, apesar de ser mais matéria de direito das coisas, tá? Vou explicar primeiro o que é o esbulho. O esbulho é S-B-U-L-H-O. Ele é a perda da posse, tá? É quando alguém vai lá e toma sua posse da coisa, que chama-se esbulho possessório, tá? Então você foi esbulhado, você perdeu sua posse para outra pessoa. A pessoa vai lá e toma a posse para si. Se chama esbulho possessório. A turbação, ela é um esbulho parcial. Por quê? Porque você perde alguns poderes sobre a coisa. Ou seja, é um incômodo à sua posse. Você perde alguns poderes sobre a coisa. Isso se chama turbação. Tá? Quando há esbulho, cabe a ação de reintegração de posse. Quando há turbação, cabe a ação de manutenção de posse. Certo? E quando há ameaça, cabe interdito proibitório. Isso a gente vai ver bem direitinho no próximo semestre, mas é importante que vocês saibam o que é turbação e esbulho, pelo menos, para vocês entenderem o que é que está dizendo aí, né, o artigo. Tá? Então, levar a conhecimento do locador as turbações de terceiro. Então, se está havendo turbação à sua posse, você tem que informar o proprietário, está acontecendo isso, né? Enfim. E restituir a coisa, fim da locação, no estado em que a recebeu. Isso aí, pessoal, está na lei, não precisa estar no contrato. Então, você tem que restituir a coisa no estado em que a recebeu. Ok? Lógico, professor, como é que eu vou restituir um carro no estado em que eu recebi? É óbvio que quando eu for restituir, ele vai estar mais rodado, a quilometragem dele. Tá, pessoal, mas a gente vai pela natureza do objeto. É óbvio que existe o desgaste natural da coisa, mas se você receber o carro com tanque cheio, o carro limpo, sem amassado, sem arranhões, você vai devolver o carro com tanque cheio, limpo, sem amassado, sem arranhões, enfim. Tá? Professor, mas eu já aluguei um carro que tinha lá a opção de eu devolver com tanque seco. Tá, mas isso aí o contrato pode mudar. Ok? O contrato pode alterar isso aí realmente. Normalmente, quando é quilometragem livre e o carro você pode devolver vazio, eles cobram um valor a mais, né? Normalmente não compensa, tá? Às vezes que eu viajei, que eu aluguei carro, não compensa, é melhor você devolver com tanque cheio, porque o valor do combustível que eles cobram quando você devolve com tanque vazio é maior do que o do posto, tá? Então, restituir a coisa, fim da locação, no estado em que a recebeu. Então, vamos lá, só para a gente fazer uma comparação aí com as obrigações de locador e locatário. O locador, ele tem que entregar a coisa pronta para o uso, a que ela se destina, e tem que dar condições para que o garantir as condições para que o locatário use aquela coisa sem incômodos, né, sem turbações, enfim. Já o locatário, ele tem que pagar pontualmente, né, a retribuição, o aluguel, conservar a coisa como se sua fosse e devolver a coisa da forma que recebeu. Isso aí é o básico, tá? Outras coisas, quanto prazo de locação, responsabilidade por danos, isso aí vai variar muito de acordo com o contrato, apesar do Código Civil prever quando o contrato não traz essas previsões, tá? Então, em resumo, é isso aí. Esses são os principais direitos e deveres de locador e locatário, ok?
Então vamos passar agora a falar das indenizações ou da indenização por benfeitorias na coisa locada e o direito de retenção. É importante isso, tá, pessoal? Esse tema é muito importante e traz muita discussão, principalmente na locação imobiliária, tá? Principalmente na locação imobiliária, que é a locação que tem mais demanda aí judicial, né? Mas vamos lá. Indenização por benfeitorias na coisa locada e direito de retenção. O que é que diz o artigo 578 sobre isso? Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. O que é que significa isso? O que é direito de retenção? É uma prerrogativa do credor, que nesse caso é o locatário, manter sob sua posse direta o bem do devedor, que no caso é o locador, até que esse cumpra a prestação que está obrigado, no caso a indenização pela benfeitoria realizada. Então vou dar um exemplo para vocês. Primeiro de tudo, existem 3 tipos de benfeitoria, tá, pessoal? As benfeitorias necessárias, as úteis e as voluptuárias. As benfeitorias necessárias são aquelas que são necessárias para que o bem possa ser usado, né? Se não for feita a benfeitoria, aquele determinado objeto, bem, aquela coisa, não pode nem ser utilizada de forma plena. Tá? Essas são as benfeitorias necessárias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu alugo uma sala comercial, um imóvel comercial, uma loja, e aí o teto está quebrado e está, na época de chuva, entrando água e dando infiltração nas paredes, ou seja, eu não vou conseguir colocar minha loja ali se eu não fizer uma benfeitoria, que é o quê? Cobrir, colocar o telhado direitinho. Isso é uma benfeitoria necessária. E aí se eu falo com o proprietário, ele diz, não, resolva aí. Essa benfeitoria necessária, ela deveria ser feita pelo proprietário. Por quê? Porque o proprietário, né, o locador, ele tem que me entregar o bem de forma que eu possa usá-lo, né, de acordo com a sua utilidade. Aí eu, não, tudo bem, eu vou resolver isso aqui para continuar usando o bem, mas isso aqui, esse custo eu vou cobrar do locador. Aí eu gastei R$1.000 para fazer isso aí. Na hora de devolver a loja, acabou o contrato, vou devolver. Esse direito de retenção diz que eu posso reter a coisa até que o locador me pague esse valor, tá? De R$1.000. Então essa é a benfeitoria necessária. A benfeitoria útil é aquela que melhora a utilidade daquele bem, mas ela não é necessária no sentido de ser fundamental para o uso, mas ela vai melhorar a utilidade daquele bem. Vou dar um exemplo, eu tenho essa mesma loja e aí a porta é muito estreita, a porta de entrada, e aí é complicado para cadeirante entrar, por exemplo, é dificultoso para uma pessoa maior entrar, e aí eu aumento o tamanho da porta, melhoro a acessibilidade da loja. Isso é uma benfeitoria útil. Nesse caso, só há direito de retenção se essa benfeitoria teve o consentimento do locador. O locador diz, não, pode fazer que eu vou arcar com esse custo. E aí ele de repente não arca com o custo, então nesse caso eu como locatário também tenho direito de retenção. Tá? Então a gente tem esses 2 casos, benfeitoria necessária, e aí na benfeitoria necessária não precisa de expresso consentimento do locador, é necessário para o uso do bem. Já a benfeitoria útil, ela precisa de consentimento do locador para que haja o direito de retenção. Tá?
Por fim, há também as benfeitorias voluptuárias, que não está no artigo. Por quê? Porque as voluptuárias elas são para mero deleite do locatário, do possuidor. Eu faço a benfeitoria porque eu quero, vai melhorar ali para o meu deleite. Por exemplo, eu moro numa casa alugada e eu faço uma piscina lá. Tá? É para o meu luxo. Lógico, se eu conversar com o proprietário e ele me autorizar a fazer e bancar porque vai valorizar o imóvel dele, ok, mas ele não tem obrigação nenhuma, certo? Eu dou até como exemplo o apartamento que eu morava antes, que era de aluguel, e aí quando eu conversava com a proprietária, às vezes eu queria fazer alguma melhoria no apartamento para ela abater do aluguel, fazer alguma coisa, e ela dizia, não, isso aí é luxo seu, você faz se você quiser, tá? E ela tinha razão. Era luxo entre aspas, que muitas vezes não era luxo, era para melhorar o apartamento, enfim. Só que era porque eu queria realmente um apartamento melhor e tudo, e aí ela não tinha essa obrigação, tá? Se fosse outro proprietário, poderia dizer, não, vai valorizar meu imóvel, então vamos fazer o seguinte, eu vou abater, você vai abatendo aí do aluguel, né? Poderia ser também, é livre negociação das partes, tá? A benfeitoria voluptuária só que o proprietário, o locador, ele não é obrigado a arcar com isso. Por isso que não há direito de retenção nos casos de benfeitorias voluptuárias. O direito de retenção ocorre apenas nas benfeitorias necessárias e nas úteis quando há autorização do locador. Consentimento do locador na realização dessa benfeitoria. Ok, pessoal? Eu não coloquei aqui para vocês, não foi? Tá aí para vocês o slide que trata sobre isso, certo? Vou deixar um tempinho aí para que vocês, se vocês quiserem anotar alguma coisa, apesar de vocês terem aí o slide, né? Então vamos lá, continuando. Para a gente finalizar o contrato de locação, né, a gente falou das características, elementos essenciais, das partes, das obrigações das partes. A gente fala um pouco da extinção do contrato de locação. Tá? A extinção natural do contrato ocorre com o termo final, né, o término do prazo de locação. Tá? Está no artigo 573. Diz o seguinte: a locação por tempo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Né? Então, normalmente, quando o prazo termina a locação. E no caso de contrato por prazo indeterminado, quando a parte notifica, quando o locador notifica o locatário para devolução. Importante. Nos casos de locação imobiliária, principalmente a residencial, a lei do inquilinato ele traz algumas regras nos artigos 46 e 47. Tá? A lei do inquilinato é a 8245. Deixa eu ver se eu pego aqui. O artigo 46 diz o seguinte: nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, que dá 2 anos e meio, a resolução do contrato ocorrerá a fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. E aí o parágrafo 1º diz: fim do prazo ajustado se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. E aí o artigo 47 diz: quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel 1. Nos casos do artigo 9º, 2. Em decorrência de extinção do contrato de trabalho. Aí vai alguns casos, tá? Ah, professor, por que o senhor falou desses artigos 46 e 47? Porque normalmente se faz os contratos
de locação por escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, justamente por conta do final do prazo, tá? As partes ficam mais livres. Por quê? Porque quando é ajustado verbal ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, quando termina o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, né, por prazo indeterminado, mas o locador ele só pode retomar o imóvel nos casos previstos em lei. Tá? E aí o locador não quer isso, ele quer retomar o imóvel quando ele quiser, após o prazo terminar, né? Após o prazo do contrato terminar. Então, normalmente se faz por 30 meses, pelo menos, o contrato de aluguel. Tá? É o mais comum, um prazo pelo menos de 30 meses. Mas vamos lá, continuando. Além disso, extinção antecipada, artigo 571 e artigo 4º da Lei 8245. 571 diz o seguinte: havendo prazo estipulado a duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, se não ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-lo ao locador, se não pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Tá? O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Certo? E o que é que diz? Isso aí é no Código Civil, tá? De acordo com a lei do inquilinato, o artigo 4º, durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato. Certo? Então, atenção para isso, tá, pessoal? No caso do contrato de locação imobiliária, antes de terminar, o locador, antes de terminar o prazo, não pode reaver o imóvel do locatário, tá? Só num caso específico da lei, vocês vão estudar isso depois, quando estudarem direito imobiliário, que é normalmente quando o locador comprova que necessita do imóvel para uso próprio. Tá? Então, mas atenção principalmente ao artigo 571, que é a nossa matéria. Esses artigos aí da Lei 8245, eu estou colocando só a título de curiosidade, tá? Para ilustrar mais, porque a locação imobiliária realmente é a mais importante, ao meu ver. Tá? Mas isso aí seria matéria de uma disciplina que talvez seja optativa, né, que é a de direito imobiliário. Tá? Nesse caso aqui a gente está falando do Código Civil, então atenção maior para o artigo 571, tá? Resilição unilateral, também chamada de denúncia vazia. É o artigo 6º da Lei do Inquilinato. Nos casos de contrato por prazo indeterminado, tá? O locatário pode denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Ok? Denúncia vazia é simplesmente o locatário informar que não tem mais intenção de alugar aquele imóvel e dizer que em 30 dias vai devolver. Tá? Tem que dar um prazo de 30 dias para o locador, um aviso prévio aí para o locador de que vai devolver. Isso é chamado de denúncia vazia ou resilição unilateral. Certo? O artigo 9º da Lei 8245 traz outros casos de extinção de locação imobiliária. Tá? E aí, pessoal, uma observação final. O descumprimento do contrato em qualquer modalidade de locação, ela pode ensejar a sua resolução. Tá? Ah, professor, essa parte aí de extinção do contrato, você falou mais da Lei 8245 do Código Civil. Sim, porque o Código Civil, pessoal, ele fala mais ali da extinção natural. Terminou o prazo, encerra-se o contrato. Se as partes continuarem sem oposição do locador, o contrato segue por prazo indeterminado até que um dos dois seja notificado. No contrato por prazo indeterminado, quando o locador notificar o locatário, ele tem que entregar em um prazo razoável o bem. Então não tem muito mistério. Na locação imobiliária que existem algumas regrinhas, porque, como eu disse,
A alocação imobiliária ela é mais sensível, ela é mais delicada por se tratar muitas vezes de moradia ou então do ganha-pão da pessoa. Então não pode simplesmente o locador chegar lá, o contrato é por prazo indeterminado, eu quero que me devolva hoje, pode sair aí do apartamento, pegue suas trouxas e sai. Não é assim. Do mesmo jeito o contrário. O locador é uma fonte de renda para o locador aquele imóvel ali. Então não pode simplesmente o locatário dizer, não quero mais, estou entregando hoje. Não, ele tem que dar 30 dias aí. No caso do contrato por prazo indeterminado. E no caso de contrato por prazo determinado, existe multa para isso, né? Existem as previsões, né, na lei do inquilinato de quando é possível fazer isso. Tá? Essas regras direitinho a gente não vai ver aqui, porque, como eu disse, demandaria para a gente estudar locação imobiliária, a lei 8245, praticamente um semestre aí, né? Se fosse estudar detalhadamente. E os principais pontos demandaria aí pelo menos uma outra unidade aí só para isso. Como eu disse, não é matéria de teoria geral dos contratos, seria matéria de direito imobiliário ali. Se a gente fosse, se vocês forem fazer essa disciplina de direito imobiliário mais à frente, provavelmente nessa disciplina vai ter uma unidade que vai ser locação imobiliária, tá? Pelo menos se for eu que for montar a disciplina, eu montaria dessa forma. Eu faria um capítulo só para locação imobiliária. Tá? Para falar da lei do inquilinato, falar de locação residencial, locação comercial. Tá? Mas aqui o mais importante é um apanhado geral das regras do contrato de locação. E a gente viu alguns pontos aí da locação imobiliária mais para ilustrar a aula. Ok? Então é isso, pessoal. Encerramos aqui nossa unidade 11. Nossa aula 13, aula do dia 11 de maio de 2021. Se tiverem alguma dúvida, mais uma vez, peço que mandem pelo Teams ou mandem no grupo do WhatsApp. Tá? Até a próxima, estou à disposição de vocês. Espero que esteja todo mundo bem. Boa semana para todo mundo. Não deixem de assistir às aulas, tá ok, pessoal? Um abraço para todos.